Olá, tudo pronto para a gente mergulhar numa obra, assim, monumental da literatura? Hoje o papo é sobre Dom Quixote de La Mancha. Opa, vamos lá. Sim, a gente sabe, né? O livro tem aquela fama de clássico meio intimidador. Grande, linguagem antiga, É, assusta um pouco no começo, né? pois é. Mas a nossa ideia aqui, até inspirada numa análise bem legal que foca em apresentar a obra sem spoiler, sabe? É mostrar por que essa aventura pode ser a leitura que te agrada, sem surpresas indesejadas. Isso é importante, apresentar a essência sem estragar a descoberta. Exato. E assim, não é só a história de um cavaleiro meio maluco. É bem mais fundo, né? Uma exploração da mente, de como a gente vê a realidade. Tudo por causa de um fidalgo que decide viver como um cavaleiro andante dos livros. E aí começa toda a magia, né? A obra é esse palco constante para a dança entre o idealismo e a realidade nua e crua. Essa tensão. Justamente. O Dom Quixote, ele não só vive no mundo dele, ele projeta esse mundo. É fascinante. Onde tem um moinho de vento, para ele é um gigante. Ameaçador. Isso. Onde tem um rebanho de ovelhas, pronto, é um exército inimigo. E tudo isso vem de um desejo nobre, né? Meio delirante, talvez, mas nobre, de fazer o bem, de viver aquela fantasia dos livros. E para deixar tudo ainda mais rico, entra em cena o Sancho Panza, o fiel escudeiro, mas, assim, o oposto, né? Totalmente pragmático. O pé no chão total. Preocupado com a barriga, o descanso, a recompensa. Mas o genial do Cervantes e a análise que a gente viu ressalta isso, é que não são só opostos. Eles mudam um ao outro, né? Falam num gradativo entendimento. Como isso funciona? É, essa dinâmica é demais. É uma influência mútua, bem sutil, mas muito poderosa. O Sancho, mesmo sendo esse cara prático, ele começa a embarcar um pouco na do Quixote, sabe? Meio desconfiado, mas vai. Isso. Até espera ganhar a tal ilha que o Quixote promete. E por outro lado, o próprio Quixote, lá no mundo da lua dele, não consegue ignorar totalmente as solicitações materiais, como a fonte diz. A fome, a dor, a falta de grana, o Sancho está sempre ali para lembrar. Isso evita que virem caricaturas, né? Exatamente. Dá uma profundidade incrível. E desse choque, né? Entre o mundo interior do Quixote e a realidade teimosa lá fora. E as tiradas do Sancho, claro, nasce um humor muito específico. As famosas pauladas que o Quixote leva. É cômico, mas tem algo mais ali, não tem? Tem, com certeza. A gente ria, mas o riso leva à reflexão. Sobre ilusão, persistência, até sobre o que é ser são ou louco. É um humor inteligente. Muito. E essa complexidade não fica só na dupla, né? Os outros personagens que eles encontram, nossa, parecem vivos, com histórias próprias. É essa profundidade, essa vida nos personagens, que fez muita gente dizer que Dom Quixote é o começo do romance moderno. O Marco Zero, né? Exato. O Cervantes foi pioneiro. Ele misturou tudo. Aventura de cavalaria, romance picaresco, aquele dos anti-heróis espertos, sabe? E criou uma narrativa cheia de camadas. Revolucionário para a época. Dá para entender por que influenciou tanta gente depois, no mundo todo. E além dessa questão literária, funciona como um retrato da época também, né? Sem dúvida alguma. É um retrato muito vivo da Espanha do século XVI. Pelas andanças deles, o Cervantes mostra os costumes, as classes, os tipos de pessoas, com um realismo impressionante. Que vinha da vida dele mesmo, né? Que não foi fácil. Pois é, ele tira muito da própria experiência. Isso dá mais uma camada para a obra. É fantasia, mas também crítica social. E olhando para hoje, as lições parecem tão atuais, né? A força da imaginação, a coragem de insistir nos ideais, mesmo parecendo ridículo, busca por justiça, compaixão. Parece que Cervantes pegou a essência humana ali, essa mistura de sonhador e pé no chão que a gente tem dentro da gente. Precisamente, a obra faz a gente questionar. Onde acaba a sabedoria e começa a loucura, né? O que é verdade, o que é ilusão? O próprio Cervantes brinca com isso na narrativa. Ele questiona o que um historiador deve ou não contar sobre o herói. Interessante isso. Sim, fica claro que um objetivo dele era usar o verdadeiro Dom Quixote para fazer as pessoas aborrecerem as fingidas e disparatadas histórias dos livros de cavalarias. Ele achava aquilo meio fora da realidade, né? Entendi. Então, resumindo, Dom Quixote é bem mais que paródia. É aventura, comédia,
drama, filosofia, retrato social. Uma experiência completa. Completa mesmo. E a nossa intenção aqui foi essa: dar um gostinho da essência sem entregar o ouro para cada um ver se essa jornada literária interessa. Se sim, olha, vale muito a pena buscar o livro e embarcar. É transformador. E para fechar, fica a reflexão, né? Como será que essa linha tênue, essa tensão entre o idealismo do Quixote e o pragmatismo do Sancho aparece na nossa vida hoje? Nas nossas buscas, nos nossos dilemas, onde está o nosso Quixote interior e o nosso Sancho? Hashtag clássicos literatura, hashtag aventura literária, hashtag desenvolvimento pessoal.